mais nova, eu viajava em determinados lugares. Eu fiz uma viagem no início do meu ministério, 1 ano, 2 anos de igreja. O Senhor mandou levar a palavra lá no Amapá, na cidade de Macapá. E eu peguei minha equipe de louvor, umas 2 ou 3 pessoas da equipe de louvor, botei dentro de uma van, cheia de irmãos, sem dinheiro, aleluia. Que coisa boa a gente andar sem dinheiro. A gente experimenta o fluir de Deus. Um dia eu ouvi um pastor pregando que ele não usava mais carteira, que Deus supria, e é verdade. Irmão, nós não tínhamos dinheiro para comer de noite, almoçávamos e Deus provia à noite. Eu passava o cartão no banco, alguém tinha depositado e a gente pagava a janta. Aleluia. Mas uma coisa incrível acontecia. Foi uma experiência linda na minha vida. Eu cheguei, irmãos, num restaurante, um calor insuportável, porque o carro que nós alugamos não tinha ar-condicionado. Minha pequena de 2 anos, meu sobrinho, mais novo ou mais velho, Adi? 10 meses de diferença um do outro. Coisa mais linda. Um pequenininho, lourinha, outra moreninha. E nós, só Jesus na causa, tudo de fraldinha, dentro da van. E Deus abençoando a gente. E Deus falando com a gente, ó, um é aquele que vai entrando ali de amarelo. Ele era pequenininho. E a minha filha, cadê ela? Loren está aí? Deve estar lá em cima na classe, né? E Loren já é mocinha também, mas Loren pequena. E esses meninos dentro dessa van, Deus abençoando poderosamente. A gente dando suquinho para eles não desidratarem. E Deus cuidou de tudo. E a gente louvava e adorava a Deus naquela van. E o Senhor fluía naquele lugar. E um dia, na volta, ou foi na ida, eu não me lembro bem, nós paramos num restaurante. E era um calor tão insuportável. E a gente falou, meu Deus, tem misericórdia. E quando a gente chegou no restaurante, sabe, um restaurante bem humilde, para entrar, eram uns buracos no chão assim. Eu falava, mas meu Deus, como é que será que não tem condição de dar um cimentinho aqui? Até hoje eu não consigo entender a pobreza daquele lugar. Mas nós entramos ali. A gente tinha que tomar banho por causa do calor, pediu uma mangueira emprestada e jogava na cabeça, porque a gente tinha muito calor. E nós fomos naquele lugar pela fé. Mas quando a gente chegou naquele restaurante, eu me lembro que eu passei rapidamente, que eu estava com muito calor. Quando eu passei, a dona do restaurante falou assim, o que é que ela tem, que quando ela passou por mim, eu me arrepiei toda. Eu tive a oportunidade de falar com ela depois. Isso é a presença do Espírito Santo na minha vida. Gente, é isso que eu quero passar para vocês nessa noite. Eu já estou contando o final da mensagem. Como é que nós vamos ser assim? Cheios do Espírito de Deus, por onde quer que eu passar. Eu falei para o Senhor que eu quero essa unção de volta. Eu quero chegar nos lugares e as pessoas dizerem assim, meu Deus, há algo diferente na sua vida. Meu Deus, há algo, tem uma coisa, você emite, você transmite, você expele de você algo. Esse algo é o Espírito Santo, que precisa estar impregnado em nós, porque Ele só vai exalar dos seus poros quando você estiver impregnado dEle. Pastora, como é isso? Nós estamos aqui estudando sobre transformação. O slogan da nossa igreja é: transformados por Deus em busca de outros para serem transformados. Sabe por quê, igreja? Porque esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é vir para aqui fazer campanha para ganhar dinheiro, não é vir para aqui fazer campanha
para isso e aquilo. Isso é uma consequência, vai acontecer. Você está no caminho. Aí às vezes você vem para a igreja e você pensa assim: vamos na igreja para Jesus salvar e libertar seu marido. Vamos na igreja para Jesus abençoar suas finanças. Mas esse não é o segredo de Deus, não. O segredo de Deus é te fazer um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e você expelir o Espírito dele. Você, como é que eu posso dizer? Com aquela força que sai da gente, nos nossos poros, aquele suor que sai de nós, assim o Espírito Santo, ele precisa sair de nossas vidas nesses últimos dias da igreja na terra. Você está entendendo porque está tudo errado, irmão? Porque os valores da igreja hoje está tudo errado. Os valores que nós estamos vendo lá fora é apenas um evangelho muito fácil. Irmãos, a nossa vida é viver para Deus, é compreender Deus, é saber para que é que eu vim para aqui. Você sabia que Deus tem um chamado? Você já descobriu qual é o seu chamado? Já descobriu qual é o seu sacerdócio na terra? Deus tem algo para nós. Você não veio para aqui apenas para ficar boiando, para vir para uma igreja, cantar: vou deixar na cruz minha tristeza, meu choro. E amanhã está de novo com a tristeza e com o choro. Nós temos que ser maduros espirituais. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olha. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Vou correndo para esse amor. Está entendendo, igreja? Não é apenas chegar para Deus, cantar esse louvor, entregar tudo na cruz, e amanhã, quando sair daqui, na primeira prova, ir lá na cruz e buscar de volta. Não. Vou deixar na cruz. Hoje à tarde, eu li na história de Charles Finney. Ele conta que ele fala dele mesmo: eu era tão cheio de Deus, algo tão forte na minha vida acontecia, que eu ia para debaixo das árvores e ali eu adorava a Deus, e a sua presença vinha e eu me levantava e fazia a obra de Deus. Mas teve uma parte que eu fiquei impressionada, onde ele disse assim: eu estava muito doente e fraco em 1866, e eu fui convidado para pregar em um lugar onde tinha um centro, um polo de grandes empresas nos Estados Unidos. E eu, para sair da minha casa e chegar até aquele lugar, eu falei: meu Deus do céu, a gente tem uma dor de garganta. Hoje mesmo eu vim para aqui pela fé, porque eu devia ter pedido alguém para pregar para mim, porque a minha voz, minha garganta, isso aqui está tudo ardendo. E eu falei: meu Deus, que coisa linda. E ele disse assim: eu saí em direção a esse polo, e no caminho eu estava muito doente. Eu tive uma fraqueza muito grande saindo da minha casa, andando até o local das empresas. E eu precisei me sentar em uma calçada e pedir água, porque eu não tinha condições, forças humanas. Falei: meu Deus, ai meu Deus, me dá a unção de Charles Finney nesta noite, meu Deus. Muitas vezes a gente sente uma dorzinha no dedo do pé. Eu não posso fazer ir para a igreja hoje não. Eu não posso cantar no louvor hoje não.
Eu não posso ir para a reunião de diácono, não, eu não posso. Irmão, vamos viver a nossa vida em Deus e vamos vencer as doenças, as enfermidades, a falta de dinheiro, e vencer a luta dentro de casa, vencer os problemas da vida, porque esse não é o meu chamado. Eu estou aqui de passagem. Deus cuida do que é meu, da minha saúde, da minha vida, das minhas coisas, mas eu preciso fazer o meu sacerdócio na terra. Está entendendo, irmão? E ele conta que ele tomou aquela aguinha e seguiu adiante. Que ele entrou na empresa e tinha um monte de mulher trabalhando. E que aquele bando de mulher começou a olhar para ele com olhares estranhos. Não era olhar de um homem de Deus, que elas começaram a brincar e olhar para ele. Um senhor, um homem aqui entre nós. E ele disse que ele se constrangeu com aqueles olhares. Mas que ele entrou, ele não disse, olha para vocês, para a gente começar a mensagem e para a gente saber o que é uma vida no Espírito. Charles Finney conta que quando ele entrou naquele lugar, ele não disse uma palavra. E aquelas mulheres, de olhar daquele olhar estranho para ele, elas começaram a baixar as suas cabeças pela presença de um homem de Deus. Elas baixaram as suas cabeças, começaram a tremer e se ajoelhavam pedindo perdão dos seus pecados a Deus. Vocês entenderam? Ele não precisou falar Jesus, ele não precisou falar nada, mas a presença de Deus que estava nele começou a constranger aquelas mulheres, e o poder do alto veio, e elas foram cheias do Espírito Santo e se entregaram ao Senhor Jesus. E naquela fábrica, daqui a pouco chegou o dono da fábrica. Daqui a pouco chegou o dono da fábrica, e o dono da fábrica cai também e recebe Jesus. E daqui a pouco chega o auxiliar do almoxarifado e se prostra no chão, tremendo, e recebe Jesus também. Meu Deus, ajuda a tua noiva, a tua igreja a ter essa mesma unção. Muitas vezes nós saímos das nossas casas para ir visitar um determinado lugar, e ali a gente acaba se enrolando com as conversas dessa vida, e nós não deixamos plantado o reino de Deus naquele lugar. É ou não é, gente? A nossa vida está tão carnal que a gente só sabe falar das coisas dessa terra. É a receita do bolo, é a vida de fulano, é o lugar ali, é a cor do cabelo que eu vou ter que mudar, é o carro que eu tenho que comprar. Chega aqui fora, vender meu carro. Ninguém senta para falar da verdade da palavra. A Bíblia diz: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros, chame o povo de Deus, vai lá, impõe as mãos, ore, o enfermo será curado pela oração da fé. Irmãos, é necessário sermos cheios do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, diz assim: por isso, vocês abriram a sua Bíblia? Quem trouxe Bíblia hoje para a igreja? Faz assim com a Bíblia, eu quero ver a Bíblia, palavra viva. Amém. Diga assim: Senhor, eu amo a tua palavra. Diga: a tua palavra é o meu manual dos céus para mim. A palavra diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito. Existem traduções que é assim: andai em... Vamos falar, gente? Andai. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne. A meta da igreja para esses dias é sermos cheios do Espírito de Deus. Porque quando formos cheios do Espírito de Deus, nós vamos começar a implantar
o reino, implantar os projetos de Deus na minha vida aqui, na sua vida aqui. Nós temos que arrancar de dentro de nós o ódio, a prostituição, a inveja, a bebedeira. Nós temos que arrancar de dentro de nós, irmãos, as obras da carne. Vamos lá, pula lá para as obras da carne para mim. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. É por isso que muitas vezes nós não estamos no espírito, nós estamos na carne. Aí o que acontece? Ô meu irmão, aí você chega perto do outro, vai falar tudo o que a carne está falando. Você chega num determinado lugar onde era para o Senhor implantar o reino dele ali, você acaba se desdobrando na carne. Irmão, vamos nesses dias nos policiarmos. Vamos buscar a Deus antes de sair de casa. Senhor, me enche do teu espírito. Senhor, me enche do teu espírito. Senhor, me enche do teu espírito. Senhor, sopra em mim o teu espírito. Porque quando eu botar o meu pé para lá de fora da rua, eu quero expelir tudo que está dentro de mim, botar para fora tudo que Deus me deu dentro da minha casa para serviço do reino. Está entendendo? Porque a carne, meu irmão, a carne está aí. Sua carne está acesa e ela tem que ser morta. Diz a Bíblia que nós precisamos mortificar a nossa carne. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, 7, para nós nos esvaziarmos de nós mesmos. A Bíblia diz que antes Jesus a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. Para Jesus começar o ministério dele, diz a Bíblia que o Senhor se esvaziou e morreu uma morte de cruz. Jesus estava em espírito. Quando Jesus batiza, quando João Batista batiza Jesus, e que ele se levanta da água, diz a Bíblia que naquele momento veio o Espírito e preencheu a vida dele. Ele sai dali levado, não foi o diabo que levou não, foi o próprio Espírito Santo que leva ele para o deserto. E ali o próprio Jesus vence o diabo, vence todas aquelas coisas, todas aquelas tentações, porque Jesus estava cheio do Espírito de Deus. E é uma necessidade para nós essa noite, na nossa mesa redonda, aonde estamos juntos como igreja, como família, como irmãos e irmãs. O Senhor está falando com a gente. Você veio aqui ouvir hoje que você precisa. Se você já sabe, você está sendo renovado. Se você nunca ouviu isso, saiba agora. Se estava esquecido dentro do seu coração, renove nessa noite. Você veio aqui ouvir a palavra de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito de Deus, porque quando formos cheios desse Espírito, você vai entrar nos lugares, você não vai precisar falar nada. O Espírito Santo que está em você vai mover as águas, as pessoas vão cair naquele lugar, recebendo a palavra, recebendo o poder de Deus. Você vai sair daquele lugar cheio e vai deixar o povo cheio. Porque à medida que você dá, você recebe. Por isso que a igreja, é por isso que a igreja nesses dias, ela não tem feito o papel de igreja, porque a carne está dominando a igreja. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, e eles estão em briga, contendam um ao outro, de modo que vocês não fazem o que desejam fazer. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, prostituição, impurezas, libertinagens, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, nós precisamos do Espírito de Deus dentro de nós, nos governando, nos ensinando. É indispensável o crente
Você que outrora aceitou Jesus, deixe de buscar essa vida no Espírito. Cada dia nós precisamos dela para conseguir permanecer, irmão, na caminhada da fé. Pois viver na carne é viver sem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, eu tive uma época na minha vida que eu fiz um jejum diário. E todos os dias eu colocava uma obra da carne para que o Senhor Jesus matasse na minha vida. Hoje eu vou jejuar, Jesus, toda e qualquer obra na minha vida, nos meus antepassados, tudo que passou por prostituição na minha vida, vai arrancando, Jesus, vai tirando. Oh Deus, todo ódio na minha vida, toda falta de perdão. Hoje era o dia do ódio, amanhã era o dia do perdão, amanhã era o dia da libertação na área de ira, ódio, de embriaguez, de inveja, de orgias. Cada dia eu fiz um jejum por cada dia. E o Senhor foi me libertando dia após dia. Irmãos, e todos os dias nós precisamos buscar essa unção. Jesus, liberta a minha vida, me arranca das obras da carne e enche o meu espírito do teu espírito. Porque é necessário que a igreja desses dias seja a igreja que fale através da sua vida. Nós aprendemos hoje de manhã na escola bíblica que nós somos cartas vivas, que nós somos a resposta para a geração desses dias. E eu queria nessa noite que você não saísse daqui sem que estivesse impregnado na sua vida: Senhor, realmente eu tenho andado em espírito, eu tenho sido carta viva. Senhor, eu tenho falado do teu amor, do teu reino, como alguém que é cheio do teu espírito, ou as minhas palavras estão sendo vazias? Sabe quantas pessoas já passaram por você e você não deixou impregnado o reino nem o espírito de Deus, porque você estava na carne? Irmãos, dentro da sua casa, uma mulher que é cheia do espírito, ela é sábia. É por isso que as tolas estão destruindo os seus lares, porque as tolas estão cheias de obras da carne. É necessário que nós, como igreja, sejamos todos os dias banhados pelo Espírito de Deus. Pai, eu preciso. Vai chorar, irmão, vai para a madrugada, vai quebrar a sua carne na presença de Deus, vai pisar na sua carne em Deus. Porque é o seguinte, você sabe onde você está errado, meu irmão. Você casal que está aqui nesta noite, cuidado com a sua convivência matrimonial com a sua esposa. Traga o Espírito Santo para dentro da sua casa, a começar da sua intimidade ali no seu quarto com a sua esposa. Saindo dali, consagre o seu casamento ao Senhor, consagre as suas falas ao Senhor. Repreenda o espírito da ira, repreende o espírito da contenda, repreende o espírito do ódio entre os casais. São os espíritos que atuam: o espírito do ciúme, o espírito do ódio, o espírito da contenda. Você fala uma coisa aqui, seu esposo entende outra ali. Meu irmão, se tu é crente, em nome de Jesus, para tudo e fala assim: para tudo, que o Espírito de Deus não está entre nós. Pega na mão do teu esposo, na mão da tua esposa, na hora do ódio. Isso é o papel de crente. Se ajoelha na cama e Deus vai mudar tudo, e Deus vai restaurar seu casamento. Eu me lembro que as primeiras passagens do meu casamento, as primeiras lutas que eu vivi com meu esposo, não foram lutas pequenas, mas eu me lembro que um dia, eu quebrando o espírito maligno que estava atuando no meu casamento, eu me lembro que eu peguei na mão do meu esposo e eu disse a ele: vamos, meu bem, no altar. No meu bem, não falei meu bem naquela noite não, que a gente estava estremecido, mas eu me lembro que eu peguei na mão dele, nós fomos para o altar de Deus, e ali nós nos ajoelhamos, eu e ele sozinhos, e ali nós nos ajoelhamos e pedimos perdão ao Senhor. E foi dali que Deus começou a renascer o meu amor, renascer a minha vida espiritual. E hoje eu sei a hora da luta, a hora da dificuldade. Por exemplo, tem gente que briga no casamento por besteira. Hoje em dia, com a minha maturidade, são
30 anos convivendo junto. Eu sei exatamente a hora do nervoso do meu esposo. Da 11h30 por aí ele começa a ficar grosso. Mas eu já entendi. Fome. Ontem eu fazendo minha unha, era 15 para meio-dia. Eu tô com fome, eu acordo às 7 horas da manhã. Você não está pronta não? Falei, não, meu amor, fique em paz. Vai com Deus. Coma com sua filha lá. Depois eu como qualquer coisa. Aprenda a dar uma resposta branda. Porque senão você vai destruir o seu casamento. Irmãos, uma das coisas mais difíceis do mundo, eu posso falar isso. Eu tenho autoridade de Deus para falar. Se você não perdoar o seu cônjuge, tanto ele para com ela, quanto ela para com ele, não haverá vitória no seu casamento. Perdão é fruto do Espírito, é Deus dentro de você, é o Espírito Santo dentro do seu espírito. Perdoe. Não é fácil você perdoar alguém que lhe traiu, alguém que falou de você, alguém que você sabe que machucou você. E muitas vezes nós fazemos isso dentro da nossa casa. Nossa casa não tem sido um lar de bênção. Nossa casa tem sido lar de contenda, lar de ódio. Um passa por um canto, o outro passa pelo outro. Deus não está nisso, acaba com isso hoje. Chame a presença do Espírito Santo hoje para dentro da tua casa. Não espera teu marido mudar ou tua esposa mudar, não. Mude você. Se seu esposo é nervoso, seja branda. Se sua esposa é problema, seja brando. Mas você precisa chamar o Espírito Santo para dentro da sua casa. Porque você já pensou o clima de contenda, os seus filhos crescendo, amanhã o problema, irmão, você não sabe dos problemas que podem acontecer. Eu sou mãe de 3, eu sei do que eu estou falando. Das batalhas e das contendas que eu vivi no início do meu casamento, das lutas que meus filhos viram. Mas eu via para o joelho. Jesus cerca a minha casa, cerca meus filhos. De noite meus filhos dormindo, azeite na cabeça deles. Pai, em nome de Jesus, eu estou orando aqui. Vai repreendendo toda a seta que veio hoje. Senhor Jesus, nós sabemos que hoje foi um dia difícil aqui em casa. Senhor Jesus, Satanás se manifestou aqui. Mas eu quero colocar a mão na cabeça dos meus filhos. Quantas vezes entrei no quarto dos meus filhos e clamei. E orei. Poderiam ser filhos hoje desesperados, loucos. Poderia ter se jogado nas drogas. Poderia ter sido filhos que me dariam os maiores problemas. Não estou dizendo que eu fui perfeita e nem sou perfeita, não. Eu estou a caminho do céu. Cada dia eu vou me aperfeiçoando, tem meus erros. Mas, irmãos, o pouco que eu pude fazer, eu conquistei filhos abençoados na presença do Senhor. Nunca fale mal do seu marido ou da sua esposa para os seus filhos. Não brigue dentro de casa com seu esposo, da sua esposa na frente dos filhos. Vocês machucam a alma profundamente deles. E se você pai ou você mãe fez isso, hoje é dia de você chegar para o seu filho. Seja macho, seja mulher suficiente para chegar para os seus filhos e pedir perdão. Eu quero te pedir perdão porque eu te feri, eu te magoei. Você não sabe como você vai restaurar um coração de um filho. É por isso que existem tantos problemas, irmãos, tantas lutas dentro de casa, tantas lutas nas famílias, e os filhos estão se perdendo, e as drogas estão ganhando os filhos, e fica tudo as mães doidas depois fazendo campanha dentro da igreja. Gente, vai para dentro da tua casa, vai clamar dentro do teu joelho dentro da tua casa, chega para o teu filho e para a tua filha e pede perdão pelo pecado que você cometeu. Perdão destrói demônios. Perdão destrói Satanás dentro da casa da gente. Demônios, principados e potestades não resistem o poder de um liberar de perdão. Eu quero te pedir perdão. Aí não perdoa, passa a buchinha de bombril ali em cima daquele problema hoje, mascara aquele problema.
com um beijinho, com um abraço, passa 5, 6 dias sem se falar, 1 mês sem se falar, aí depois vai encostando, né? Vocês sabem, dá um beijinho, os casais sabem do que eu estou falando aqui, e por ali passa, não houve o perdão, não houve o olhar dentro do olho e dizer: eu quero te pedir perdão, porque há 5 dias atrás eu falei palavras que te machucaram, não é? Aí, irmão, enquanto você não fizer isso, sabe quem está ali? Satanás dominando a tua casa, porque aonde não há perdão, há Satanás para dominar. Precisamos ser a igreja dos últimos dias. Precisamos mostrar que a nossa casa é lar de paz. Eu preciso mostrar para os meus filhos que não é aqui na igreja que a gente fica tudo olhando um para o outro e feliz um com o outro, né? Aí os bichinhos dentro deles falam assim: oh meu Deus, se essa igreja soubesse quem é esse homem, quem é essa mulher dentro de casa. Irmãos, eu já dei aconselhamento, eu sei do que eu estou falando. Eu sei a luta que existe dentro de um lar. Mãe, seja sábia. Pai, sejam sábios. Não mascare seu casamento com uma noite especial. Não. Nessa noite aproveita para pedir perdão. Aproveita para dizer assim: Espírito Santo, dá a mãozinha para o teu marido, juntinhos ali. Espírito Santo, perdoa. Nos perdoa. Nos lava com teu sangue, Jesus. Aprende a saber a hora que você vai falar. Isso é chamar o Deus vivo na sua vida. Isso são os frutos do Espírito fluindo de você. Aí amanhã você vai poder, lá no seu trabalho, Satanás manifestou lá, você vai ter a autoridade de Deus para expulsar aquele demônio. Porque a igreja do Senhor está perdendo sua autoridade, porque não sabe viver como o Espírito Santo dentro dela. A igreja do Senhor se baseia hoje em mascarar tudo. Vamos mascarar, vamos fingir que a gente está bem. Sai de casa com o pau quebrando. O carro, eu costumo dizer, não é um carro, é uma jaula, segurando 2 feras dentro do carro. É ou não é? Eu não estou mentindo não, irmão, eu sei o que eu estou falando. Aí desce na porta da igreja, está o irmão Lieci bonitinho ali para receber todo mundo com a mãozinha, né, irmão Lieci? Ninguém sabe o que está ali dentro. Entra na igreja, ouve a palavra, canta o louvor, vou deixar na cruz tudo o que passou. Quando chega em casa, quando entra dentro do carro, o pau já está quebrando. Não adiantou nada o culto. É por isso que nós temos que pagar um preço, e eu estou fazendo isso. Jesus transforma a igreja do Senhor que tu me deu para pastorear. Jesus restaura a tua igreja. Senhor, muda o coração do meu povo. Frutos do Espírito. Frutos do Espírito. A Bíblia é clara. Quando a Bíblia diz para nós que as obras da carne e as obras do Espírito, o Espírito luta contra a carne. E um luta contra o outro e fica se opondo um ao outro. Aleluia. A Bíblia diz assim: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, coisas semelhantes a essa, eu advirto, não vão herdar o reino dos céus. Esses dias a gente se deparou com um caso, irmão. O rapaz roubou um celular. Quando a pessoa chegou lá para buscar o celular, descobriram, rodaram em todos os lugares. O cara motorista estava dirigindo para o pessoal, o pessoal esqueceu o celular dentro do carro. Daqui a pouco o cara sai dali e diz que perdi o celular. Vamos atrás do rapaz que estava dirigindo para a gente, ele tem que saber de alguma coisa. Fingiu o tempo inteiro que não sabia. Depois, futuramente, descobriu que era o rapaz que estava dirigindo o carro que ficou com o celular. Olha que coisa triste. Quando eu contaram essa história para mim, eu falei: meu Deus, essa é a situação da igreja.
Ô moço, eu fiz mesmo isso, eu vou procurar não fazer mais isso. Eu sou crente, foi porque eu deixei de ir à igreja uns 2 meses. Gente, o sangue de Jesus tem poder. A carne infiltrada. Que o fruto do Espírito venha sobre nós essa noite. Que nós possamos deixar o mundo lá fora, as coisas imundas para eles, para nós não. Que você demonstre Cristo aonde você passar. Vai dar um cheque, meu irmão, dá um cheque na autoridade do nome de Jesus. E naquele dia que entrar aquele cheque, vai ter para pagar. Não dá cheque no escuro não, confiando que Deus vai mandar a minha fé, amém. A gente tem fé, mas as coisas não podem rodar dessa maneira. Deus tem que mudar a nossa vida. A gente tem que ter cuidado com o que as pessoas falam da gente. É muita corrupção. É muita corrupção no nosso país. Nosso país está em cima de uma corrupção. Mas nós vamos ficar naquela palavra de Pedro, que o Senhor Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, que era Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha noiva. Isso aí, meu irmão, é porta do inferno prevalecendo dentro da igreja. Isso aí é porta do inferno prevalecendo. Ódio, ira, contenda, dissensões, brigas, divisões dentro da igreja. Divisões, irmão, onde tem reino dividido não vai prosperar. Enquanto a nossa igreja não andar num ritmo só, pensando como um só, com a só visão, um só projeto, nós não vamos para frente. Você novo convertido tem que aprender que a gente tem que estar junto nos projetos. Estamos aprendendo uma coisa, vamos estar junto, aprender junto. Vamos sair para evangelizar, vamos toda a igreja junto. Morreu um irmão da igreja, um parente, vamos lá todo mundo junto. Ontem nós tivemos aqui a festa de agradecimento a Deus pela vida de Bernardo. Eu olhei para os 4 cantos assim, meu Deus, onde é que está? Chorai com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu estava aqui adorando a Deus junto com meu filho, junto com minha nora, Adriana. Estávamos juntos aqui adorando a Deus. Vocês têm noção do milagre de Bernardo? Bernardo morreu. O sangue do cérebro, o cérebro começou a sangrar, intestino sangrando, coração sangrando, todos os órgãos de Bernardo com 6 meses. Nasceu com 6 meses. O primeiro mesinho dele, os órgãos tudo sangrando. Irmãos, Bernardo é um milagre da igreja Tabernáculo. Um milagre que anda entre nós. Os médicos falaram: não vai andar, está correndo. Os médicos falaram assim: ó, tem problema de audição, está ouvindo. Ele vai nos alegrar muito, esse menino aqui ainda. Nós vamos ver muita coisa ainda na vida de Bernardo. Aleluia mesmo. Mas cadê a igreja aqui ontem para comemorar comigo? Não vou porque eu vou lavar roupa, não vou porque vou fazer feira, não vou por causa disso. Imagina a igreja primitiva. Imagine o povo da igreja primitiva dentro das catacumbas com as velhinhas lá, porque era tudo escuro. E eu tinha que adorar a Deus escondido. Havia vontade de adorar a Deus no meio das catacumbas, mas nós preferimos ficar em casa com a Sky ligada. Preferimos ficar em casa de pé cruzado. Não, amados, eu vou me alegrar com os que se alegram. Onde foi o aniversário de Bernardo? Não tinha 30 pessoas aqui. E se tinha 5 da igreja, era muito. O resto era tudo da família dela. Eu preciso que o Espírito de Deus esteja em nós, para eu entender o que é a palavra. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Vida no Espírito. É o que eu quero que você seja cheio nesta noite. Da vida no Espírito. Pastora, como que eu vou chegar a essa vida no Espírito? Como, pastora? Me ajuda. Para a gente encerrar.
A Bíblia diz que para a gente receber Deus, para a gente ter intimidade com Deus, Ele é um ser que conversa com a gente. E Ele conversa através da oração. Se você não orar, meu irmão, não fique religioso. Porque tem gente, oh meu Deus, que povo religioso. Eu só posso orar se for de joelho. Irmão, glória a Deus. Eu passo 2, 3 horas de joelho na madrugada, falando com Deus. Mas o dia que não tem tempo, está na madrugada, eu estou no meu carro, eu estou orando. Eu estou andando na rua, eu estou orando. Eu estou dentro de um hospital, eu estou orando. Eu estou fazendo feira, escolhendo os tomates, eu estou ali, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A barraca não tinha ninguém, mas eu tenho o Espírito de Deus. Quando eu pisei ali, Deus mandou o povo para abençoar o dono da barraca. Você entende o que é servo de Deus? É isso. Levar prosperidade aonde não tem. Se eu estou cheio do Espírito, meu irmão, aonde eu passo vai fluir os frutos do Espírito. Você foi feito, meu irmão, não foi para ficar, que tomate ruim, tomate ruim, misericórdia, que repolho feio esse. Cala a boca, não fala nada, mas não deixa o dono da barraca triste. Leva Jesus para aquele lugar. Você tem um empenho na terra. Quantas vezes eu chego na loja, irmão, não tem ninguém. Eu chego num restaurante, não tem ninguém. Quando eu piso o meu pé ali, lota de gente. Por quê? Porque a unção da prosperidade do céu está em mim. Porque eu sou representante do céu na terra. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. A gente fica orando em todo o tempo. Você vai atrair o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Como pastor eu vou atrair o Espírito Santo na minha vida? 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar, meu irmão. Está no fogão, está orando. Está no carro, está orando. Está fazendo a unha, está glorificando a Deus. Está em qualquer lugar, orando em todo o tempo. Orai sem. Outra coisa que traz o Espírito Santo até a gente, meu irmão, é ler a Bíblia com entendimento. Não é aquele negócio de, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verdes passos, guia-me mansamente. Não, irmão, para tudo. Está com sono, toma um café quente. Senhor, eu vou ter honra na hora da leitura. Eu vou sair de cima da cama que me dá sono, que a gente lê Bíblia para dormir. E não é esse o propósito, é ler Bíblia para conhecer Deus. Porque a Bíblia é o manual do céu para mim. Por isso que tu compra o micro-ondas e o micro-ondas quebra e tu não sabe fazer nada com ele, porque tu não leu o manual dele. Comprou a TVzona lá de 300 polegadas, sei lá o que. A televisão dá um trenzinho lá, tu não sabe fazer nada. Chama o povo para fazer. Eu falei que eu vou entrar quente agora para conhecer tudo de internet, de computador. Vou tomar um curso agora de Corel, para saber fazer os trem tudo de banner. A gente precisa tirar o medo da gente. Medo de computador, medo de ler. Gente, a Bíblia é o manual do céu. Eu preciso ler isso aqui para eu poder saber o que Deus quer de mim. Não fica esperando a pregação aqui não. Quando eu falar uma coisa aí, já sei, está escrito em tal lugar. Porque o homem e a mulher cheio de Deus. E vou falar mais. O Espírito Santo me trouxe isso aqui agora. Você foi feito para se encher de Deus e não se encher de carga de trabalho. Tá bom? Porque a Bíblia diz que Deus trabalha por mim enquanto eu durmo. Ele me supre. Para de ficar se enchendo de carga de trabalho. Porque quando tu era pobrezinho, não tinha nada, tu tinha mais cuidado de ler Bíblia e orar. Agora que Deus te levou a um nível mais alto, você não lê mais Bíblia, não ora mais, porque não tem tempo. Porque eu tenho que acordar às 7 horas, porque eu tenho que abrir, porque eu tenho que fazer, Aí chega de noite, dorme, porque não deu tempo de ler a Bíblia, porque está cansado. Ei, pouco tempo para você, viu? Pouco tempo para você. Eu não tenho que ser escravo do trabalho, não. Eu tenho que fazer com prazer aquilo que Deus me deu para administrar.
Aí chega um povo, outrora, cheio do Espírito, aleluia, a gente pregava, glorificava, fazia a obra de Deus. Aí, orou, Deus deu, Deus abençoou. Quando Deus abençoou, vive tudo igual um zumbi. Quando é um zumbi no celular, passando no WhatsApp para fazer vendas, é o zumbi. Eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que correr, eu tenho que abrir aquela porta hoje, 7 horas da manhã. Para! Deus cuida da nossa vida. Eu te falo isso com experiência própria. Um dia eu estava louca, desesperada. Eu tenho que fazer projeto, eu tenho que fazer isso. A igreja tem que crescer. Para, Noelma! Tu não é dona de nada ali, eu que sou dona, ela é minha noiva. Eu cuido e eu alimento a minha noiva. Para! Você está ali apenas para cumprir o que eu te digo. Irmãos, levanta a sua cabeça nessa noite e seja cheio do Espírito Santo. Como ser cheio? Orando, lendo a palavra, porque a palavra é a espada de 2 gumes. Hebreus 4:12 diz isso. Outra coisa, irmãos, que traz a presença do Espírito Santo em minha vida, a adoração. A adoração em todo tempo. A adoração traz a presença de Deus. Abre para mim 1 Samuel capítulo 16, 19 a 23. Abre aí, para você ver o que o louvor é capaz de fazer na vida de um crente. Louvor, adoração. 1 Samuel capítulo 16, do 19 a 23. Olha o que o louvor é capaz de fazer na vida de um crente. Aprende isso hoje. Tu não vai parar mais de adorar. Outra coisa, meu irmão, adorar não é apenas ligar o CD e ficar cantando, não. Adoração é um estilo de vida. Sua vida é uma adoração. Sua vida é uma adoração. Você está aqui andando, você está glorificando a Deus. Tira a murmúria da sua boca. Aonde tem murmuração, escuta essa. Aonde tem murmuração, você está dando uma colher de comida para Satanás. Murmuração alimenta o diabo. Louvor alimenta o trono de Deus. Aprende isso. Olha o que diz aí, ó. Olha o que está acontecendo muitas vezes na sua casa e você não tomou tento. E às vezes o diabo está brincando ali dentro. Olha a receita para a vitória. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e carregou de pães uma de vasilha de couro cheia de vinho e outra de cabrito, e os enviou a Saul por meio de seu filho Davi. Davi apresentou-se a Saul e passou o quê? Davi era um homem cheio do Espírito de Deus. Por quê? Adorava a Deus no pasto, as ovelhinhas ali, ele fazendo salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí Deus foi dando maturidade para Davi. Vai para o Salmo 18. Davi fala assim: esse é o Deus que monta no seu querubim, sai do seu trono e vem me socorrer. O cara entendia o que era Deus. E inicia assim: ao Deus do meu amor, o meu louvor, a minha gratidão. Ele já sai daquela coisinha porque Salmo 23 é aquela coisinha que a gente aprende quando a gente está nascendo. Sai do 23, meu irmão, vai para o 18, depois para o 150. E aí você está maduro. Aí a Bíblia diz que mandaram chamar Davi. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou tanto dele, e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixa que Davi continue trabalhando para mim, pois eu estou satisfeito com ele. Quando a gente está cheio do Espírito, a gente traz satisfação ao lugar que a gente está. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Deus permitiu um espírito maligno tocar em Saul. Talvez até para experiência, para deixar isso contando para a gente. Aí fica um monte de gente: eu quero saber que espírito era esse. Por que um espírito da parte de Deus? E, gente, você não lê Bíblia assim não. Você procura ler Bíblia no entendimento de Deus. Fica agora o povo caminhando, querendo saber o porquê que Adão existe. Por que Adão nasceu? O que Deus fazia antes de Adão? Me interessa saber que Deus é Deus. Eu não tenho que estar aqui questionando Bíblia, não. Bíblia foi feita para se ler e aprender e tomar posse. Não é para questionar, não. Aleluia.
Aí, tem gente, tem uns bobos da corte que, ai meu Deus, como é que é mesmo esse negócio de Davi, um espírito mandado por Deus? Sabe o que eu entendo? Deus permitiu um espírito mau mandado por ele para atormentar Davi, para Davi se converter e ser diferente, e para trazer uma experiência para Davi. Amém? Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Davi, de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Amém? Louvor. A Bíblia diz que Davi louvava, tocava sua harpa, adorava a Deus, e o espírito maligno ia embora. Tu quer mandar os demônios que estão atormentando teu filho, teu marido, tua esposa, aquele tormento dentro de casa embora? Abre a porta e comece a dizer: Deus, Tu és o Senhor da minha casa. Bota um CD bem alto, começa a louvar a Deus ali dentro de casa, que eu quero ver se fica um demônio ali dentro atormentando a tua casa. Amém? Outra coisa rapidinho aqui, irmãos, eu vou concluir agora. Louvor traz a presença do Senhor. Outra coisa que você não pode parar de fazer, isso atrai o Espírito de Deus, falar em línguas, a língua dos céus. Se não é batizado com o Espírito Santo, trata de tomar posse do que Deus tem para você. Batismo no Espírito, línguas estranhas, poder da oração em línguas. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Busque um viver santo, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. O Espírito não pode descer no coração que não é santo, não está buscando a santidade. É entrega diária. A sua vontade não pode ser a sua vontade, tem que ser a vontade de Deus. E fuja das obras da carne, porque as obras do Espírito são elas. Você pode abrir comigo novamente, só para a gente encerrar. Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.